Olá, hoje a gente vai dar uma olhada numa lição para adolescentes, né? Sobre aquela diferença chave entre só ouvir a palavra e, de fato, viver ela no dia a dia. Isso, vamos lá. Bom, começando, o material faz um bom trabalho em mostrar a importância da Bíblia, isso é claro. Mas, assim, a conexão com o mundo do adolescente de hoje, sabe? Acho que pode ser mais profunda. Uhum. Para que os princípios bíblicos fiquem mais palpáveis ali no meio digital, nas redes sociais, onde eles passam tanto tempo. O problema não é nem o conteúdo em si, entende? É mais a ponte. A ponte entre esse conteúdo, que é ótimo, e a vida real do adolescente. Sim, aqueles exemplos clássicos, né? Exato. Tipo a parábola do construtor prudente. É fundamental, claro, mas pode soar meio distante, né? Das pressões que eles sentem agora, tipo validação online, como navegar nessas redes que são super complexas, os dilemas éticos que pintam ali na hora. Entendo. Fica um pouco abstrato, talvez. E, olha, aquela lista de 15 sugestões de leitura do Altair Germano, muito boa, sem dúvida, mas 15? Para um adolescente, pode parecer, sei lá, excessivo, ou meio fora da realidade da gestão de tempo deles, né? Com tanta informação vindo de todo lado. Sim, essa questão da relevância é bem clara. Mas fico pensando, será que o problema é só a distância no tempo dos exemplos? Ou será que a gente talvez subestime um pouco a busca deles por identidade, por pertencimento, que acontece muito dentro desses espaços digitais? Bom ponto. Tipo, talvez não seja só falar que rede social distrai, mas como a palavra pode ser, sei lá, uma bússola nessa busca específica por sentido, no meio de like, de cyberbullying, daquela pressão por ter uma imagem perfeita. A aplicação não seria só evitar o que é ruim, mas achar o que é bom, a verdade, ele mesmo. Faz sentido. Totalmente. Exatamente isso. Então a sugestão é justamente essa. Recalibrar a abordagem, sabe? Trazer dilemas, cenários bem realistas do dia a dia deles mesmo. Usar a linguagem deles. Certo. A gente precisa mostrar que a sabedoria da Bíblia não é tipo uma peça de museu, mas uma ferramenta, e poderosa, para agora. Ok. E como seria isso na prática? Dá para exemplificar? Claro. Por exemplo, em vez de só citar genericamente redes sociais, a gente podia criar uns mini estudos de caso, sabe? Tipo, olha, você viu um post super maldoso sobre um colega. Qual a sua reação ali na hora? Como é que princípios tipo compaixão lá de Efésios ou a regra de ouro de Mateus se aplicam antes de você clicar em curtir ou comentar ou compartilhar aquilo? Ah, legal. Bem direto. Ou então discutir a pressão por popularidade. Pô, como é que buscar validação em Cristo, como Paulo fala em Gálatas, pode te dar força quando você não recebe os likes que esperava? Boa. E na parte do sofrimento? Isso. Lá na seção 3, quando fala de sofrimento, de consolo, conectar Romanos 8, por exemplo, não só com a dor no geral, mas com a ansiedade específica sobre o vestibular, o Enem, sabe? Ou aquela briga feia com o melhor amigo, ou quando ele se sente meio deslocado no grupo. Uhum. Mostrar como aquela passagem de 2 Coríntios, que fala da tribulação leve e momentânea que produz glória eterna, como isso dá perspectiva naquela situação específica que ele está vivendo. Faz toda a diferença, né? E sobre as dicas de leitura, a ideia seria simplificar, contextualizar. Talvez um desafio tipo 5x15. 5 minutos na palavra, antes de 15 no TikTok ou no Insta. Ou, sei lá, incentivar grupos pequenos no WhatsApp para discutir uma aplicação prática de um versículo durante a semana escolar. Menos quantidade, né? Mais profundidade e aplicação na hora. Gostei. Bem mais pé no chão para eles. Agora, um outro ponto importante é a forma como a lição tenta motivar a prática da palavra. A questão do dever, né? Isso, a ênfase é muito na obrigação, no dever. Usa expressões como deve amar, é imperativo obedecer. E tem as advertências, né? O construtor insensato, Oséias falando que o povo perece por falta de conhecimento. Que são verdades bíblicas, claro. Sim, teologicamente está correto. Mas o risco, sabe, é que essa abordagem pode fazer a prática da palavra parecer um fardo pesado. Em vez de ser um convite para algo que transforma, que empodera, que faz crescer. Isso pode acabar minando a motivação que vem de dentro, né? Entendo.
E até a distinção que Tiago faz entre ouvinte e praticante. Do jeito que está ali, direto, pode soar um pouco como julgamento, né? E não tanto como um chamado que inspira. Sim, essa linguagem do dever é forte mesmo. Mas assim, talvez a questão não seja tirar a exortação fora, mas quem sabe conectar isso mais claro com os benefícios que o adolescente consegue ver. Como assim? Será que essa ênfase toda no tem que fazer não acaba escondendo porque vale a pena fazer? Como a gente pode mostrar que obedecer a certos princípios, na verdade, liberta de ansiedade, de pressão social, de relacionamento ruim, em vez de ser só mais uma regra para cumprir? A prática da palavra não poderia ser vista como um hack? Tipo uma dica de sabedoria para a vida complexa deles? Algo que deixa eles mais fortes, que dá uma vantagem real? Nossa, ótima perspectiva. É isso mesmo. A sugestão é exatamente reenquadrar essa prática da palavra. Certo. Em vez de focar tanto no dever ou no medo de errar, a gente pode apresentar como um caminho para ganhar sabedoria prática, para ter força interior, resiliência, uma identidade firme, que são coisas que, no fundo, todo adolescente está buscando, né? Com certeza. Aí o foco muda. Sai da obrigação e vai para o benefício. Sai do peso e vai para o poder, para o empoderamento. E como a gente torna isso concreto? Na lição. Tem exemplos? Tem sim. Olha, em vez de só dizer, tem que aplicar o amor lá de João 13, a gente podia usar uma historinha curta, tipo, como aplicar o amar como eu vos amei pode mudar completamente a dinâmica daquele grupo de amigos que só vive de fofoca. Boa. Fica mais visual. Ou, ao falar de perdão lá de Efésios, mostrar que isso não é só uma ordem, mas é tipo uma chave para se livrar daquele peso da mágoa que atrapalha a própria felicidade dele. Usar metáforas que funcionem para eles, talvez. Exato. A Bíblia como um manual para ter relacionamentos saudáveis, ou um treinamento para tomar decisões espertas quando está sob pressão. Trazer testemunhos, sabe? Adaptados ou reais de jovens que usaram o princípio bíblico para lidar com pressão, para usar droga, para escolher a profissão ou para superar uma decepção amorosa. Isso conecta muito. E fundamental, né? Conectar a prática com o relacionamento com Deus. Como no Salmo 119. Não é só seguir regra, é andar com Deus, com Ele iluminando o seu caminho específico. É uma parceria e não uma prova. Faz todo sentido apresentar assim, mais relacional. E por último a gente chega na estrutura, no fluxo da lição. Ela está organizada de forma lógica, né? Ler, depois praticar, depois o consolo na dificuldade. Isso está ok. Mas a ponte entre o saber que vem da leitura e o fazer no dia a dia, essa ponte podia ser mais forte. A aplicação prática podia estar mais costurada ao longo do texto todo, e não só em sessões separadas. Entendi. A conexão fica meio implícita, né? Exato. A fraqueza é essa. A conexão entre o estudo, que é o foco da sessão 1, e das dicas, e a ação diária, foco da sessão 2, parece um pouco assumida, mais do que demonstrada, sabe? Sim. As citações de Tiago, de Mateus, elas explicam por que tem que praticar, mas o como pegar o que eu entendi de um versículo e transformar em ação concreta na segunda-feira de manhã, isso podia ser mais explorado. E aquelas partes de apoio pedagógico teológico? Então, elas são ótimas, ricas em conteúdo, mas são densas, né? E ficam meio paradas. Isso pode quebrar o ritmo para o adolescente, parecer um conteúdo extra e não parte da jornada ali de aprender e aplicar. Sim, essa separação entre o ler e o fazer me parece um ponto bem importante. Fico pensando, será que essa ponte não fica fraca justamente porque a gente trata o entender e o aplicar como momentos diferentes? Pode ser. Tipo, a estrutura talvez reforce essa ideia. Primeiro você acumula um monte de conhecimento, sessão A, apoio teórico, e depois, sei lá quando, você tenta usar. Não seria melhor se cada leitura, cada entendimento já viesse com o exercíciozinho de aplicação na hora? Mesmo que pequeno? Uma aplicação imediata. E essas sessões de apoio, será que a riqueza delas não podia ser diluída no texto principal? Como os insights que iluminam a prática ali, onde ela está sendo discutida, em vez de serem blocos teóricos separados? Nossa, perfeito! Integração é a palavra-chave aqui. A sugestão é exatamente essa: entrelaçar as sessões de um jeito mais orgânico, mais natural. Certo. Mostrar como cada leitura, cada estudo já é um passo para a prática.
E como a prática, por sua vez, aprofunda o entendimento, aprofunda a fé, principalmente nos momentos difíceis, lá da seção 3. É um ciclo, né? Não uma linha de produção. Exato, um ciclo. E sim, simplificar ou pegar a essência dos apoios e colocar direto nos pontos onde eles fazem mais sentido para a ação do adolescente. E como seria um exemplo prático dessa integração? Olha, por exemplo, quando sugerir a dica meditar na palavra. Conectar na hora. Tá, ao meditar sobre Filipenses 4:8, né? Tudo que é verdadeiro. Como você pode escolher focar nisso quando for bombardeado por fake news ou fofoca no grupo da escola hoje? Ah, legal, ação imediata mesmo. Ou pegar a citação do Germano sobre leitura transformadora. Não deixar como um bloco, mas usar como um guia. Ok, você leu sobre justiça lá em Amós. Como essa leitura te impulsiona a ser um agente de transformação, usando as palavras dele, numa situação de injustiça que você está vendo no seu dia a dia, mesmo que seja pequena. Fica bem mais prático. E na seção 3 do consolo, 2 Coríntios 1, ir além de só citar o versículo. Olha, sentir o consolo de Deus é o primeiro passo. Mas a prática aqui pode ser, sei lá, escrever essa promessa num post-it e reler quando a ansiedade bater forte. Ou ativamente ser esse consolo para um amigo, compartilhar como Deus te ajudou numa situação parecida. Usar a própria experiência. Isso. E aquela ideia de mover as perguntas do final, trazer para o início das sessões. Começar a sessão I já perguntando qual a sua maior dificuldade para ler a Bíblia. Isso já direciona a busca por solução prática desde o começo, né? Verdade, já engaje de outra forma. Então, resumindo aqui a nossa conversa, né? As sugestões principais são: primeiro, refinar essa conexão da lição com o mundo real e digital dos adolescentes, usando exemplos que realmente falem a língua deles, que toquem nas experiências deles. Certo, mais relevância. Segundo, inovar na motivação. Reenquadrar a prática da palavra não só como um dever, mas como uma fonte de poder pessoal, de sabedoria, de resiliência para a vida deles. Foco nos benefícios e no empoderamento. E terceiro, tecer de forma mais clara, mais integrada, a ligação entre o ler, o entender a Bíblia e o viver, o aplicar no dia a dia. Fazer a aplicação ser parte natural do aprendizado. Integrar, leitura e prática. Isso. E as ações concretas que a gente falou. Usar cenários digitais realistas, focar nos benefícios que a palavra traz para os dilemas deles e conectar cada estudo, cada dica com microações práticas e relevantes para a vida deles agora. Ótimo! Bom, acho que é isso. A gente fica à disposição para analisar o material revisado e continuar aprofundando essa reflexão.